por que que esse assunto está tão presente no nosso dia a dia há muito tempo, mas a gente tem muita dificuldade em falar sobre esse assunto dentro da nossa família, com os nossos amigos? O que que a nossa mente produz que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre isso, que é algo tão presente? Então, trazendo para o universo terapêutico, né? Justamente a dor. No nosso passado, as nossas famílias passavam por situações de abuso, situações de tanto abuso físico, quanto abuso sexual, quanto abuso verbal, e era muito comum a questão de não fala nada, não conta nada, cala a boca, você não sabe o que você está falando, é conversa de adulto. Então as nossas crianças, hoje adultos aí, usuários de droga, infelizmente, não aprenderam a se expressar. Houve o medo de se expressar, o medo de contar algo que estivesse acontecendo, e é justamente esse engolir o trauma, a ansiedade, o medo de falar, a rejeição em si, é justamente essas emoções reprimidas que fazem com que a gente acabe buscando escapes. E o porquê é difícil falar? Imagino eu que a minha mãe, por exemplo, se foi vítima de alguns desses abusos lá no passado, e hoje fosse alguém que usasse algum tipo de entorpecente, teria dificuldade de falar. Por quê? Mas por que você usa isso aí? Então, atrás desse o porquê eu uso a droga, eu tenho que explicar o sentimento que me leva a usar essa droga, entende? Então, de repente, é uma adolescente que foi abusada por várias vezes. Então, para se aliviar ali naquele momento, a droga acaba trazendo essa sensação de relaxamento. Mas quando é questionado por que você usa, ela não vai querer falar que é lá decorrência de um abuso, porque eu fiquei revoltada com fulano, porque eu me sinto suja, porque eu me sinto um lixo, porque a maioria das pessoas que entram nesse universo se sentem sujos, se sentem indignos, se sentem um lixo. Mas o porquê disso? E aí, hoje eu vejo essa dificuldade de falar sobre o assunto, Edmar, porque dentro mesmo da família, a maioria das pessoas, infelizmente, que entram aí para a drogadição, dentro da família tem casos, tanto do abuso, tanto do alcoolismo, quanto da briga, quanto do abuso verbal, da violência em si. Então, a dificuldade de falar, eu acredito que é a exposição, o medo da exposição. E mexer na dor dói, mexer no trauma dói, então a maioria não quer mexer no trauma e acaba maquiando a situação. O fato de a gente ter bastante informação hoje, né, diferente dos tempos antigos, antes um pouco, né, da internet, ou até mesmo no início desse movimento da internet. A gente tem muita informação, mas nós temos muito mais informação do que conhecimento. E uma das coisas que a gente percebe é que os adolescentes de hoje, eles têm muita coisa na cabeça de informação, mas eles filtram muito pouca coisa. Exatamente. E isso dificulta muito a compreensão daquilo que eles podem, que eles não podem, o limite que eles têm, e como a gente pode, dentro da nossa casa, melhorar essa informação para que eles tenham de fato algo que eles possam discernir, né? Esse limite do que eles podem, o que eles não podem, o que é saudável e do que não é saudável. Para eu conseguir ajudar um filho, um sobrinho, um enteado, alguém próximo, tá entrando para esse universo da adolescência, a não entrar no universo da droga, a melhor opção é não dizer não, e sim dizer a consequência daquilo, a consequência que aquela situação vai trazer para mim. Vou trazer um exemplo para você. Lá no consultório eu tenho um paciente que eu precisei explicar sobre masturbação. Foge um pouquinho do nosso contexto, mas eu não pude dizer para eles, não faça isso. O que eu disse para eles foram as consequências que aquela masturbação poderia trazer a eles ao longo prazo. Olha, ao longo prazo isso pode trazer uma impotência, ao longo prazo isso pode trazer uma traição no casamento,
ao longo prazo isso pode te trazer uma ejaculação precoce, e explicar detalhadamente para o adolescente, numa linguagem a qual ele vai entender, a consequência daquilo ali. Pronto, na cabeça do adolescente, ele não, se você dizer não para ele vai fazer, porque o cérebro do adolescente, ele é desafiador. Então, se você dizer não para ele vai fazer, pela curiosidade de saber como é. De repente tem um contexto familiar onde tem uma dificuldade de relacionamento com os pais, então quando os pais dizem não, vai fazer para provocação. Não conscientemente, mas às vezes inconscientemente, por causa de uma dor ali no contexto familiar, ele vai fazer. E uma maneira de dizer para o adolescente esse universo da droga, explicar como que funciona o universo da droga, como que funciona, é justamente o diálogo, é justamente numa conversa. Por quê? A internet está aí cheia de informação, mas a nossa cabeça está focada para aquilo que traz sensação de bem-estar e de prazer. Então, aquilo que traz riso, então aquilo que traz um drama, então aquilo que traz a vergonha de alguém caiu, se machucou, os memes estão aí e sendo os mais visualizados. Porque traz sensação de prazer e de bem-estar. E o conhecimento em si, que trata a emoção, é mais difícil de ser alcançado. Por que eu falo do diálogo na família, no contexto familiar? Quando você conversa, quando você está atento a observar ali as maneiras que seu filho conversa, as maneiras que seu filho se porta dentro de casa, as amizades do seu filho, então você consegue entender ali um pouquinho do que ele está sentindo, do que ele está pensando. Se você tem essa vigilância do que ele está assistindo, você consegue direcionar, entende? Esse trauma, esse medo, essa dificuldade, vai procurar escape em algum lugar. E infelizmente o universo da droga está aí para nos apresentar diversas maneiras de fuga, e sem sabedoria e sem conhecimento, onde a maioria dos nossos adolescentes acabam caindo nesse universo. É verdade. Durante esse período que eu trabalho com a prevenção em escolas públicas e igrejas, é comum, né? A gente vai melhorando o nosso conhecimento e a nossa percepção, e a gente conhece pela reação das pessoas que elas estão ou não ligadas a esse universo no dia a dia. E é muito comum a gente perceber que elas estão completamente assustadas, principalmente aos adolescentes que já vivem essa situação de maneira direta ou indireta, né, dentro da sua casa, e a gente percebe o quanto que eles precisam de informações, mas principalmente a família inteira precisa ser direcionada para que essa situação de um uso esporádico ela encaminhe para o vício e a dependência, que é o mais comum de acontecer. O fato de a gente ter bastante informação hoje, né, diferente dos tempos antigos, antes um pouco, né, da internet, ou até mesmo no início desse movimento da internet. A gente tem muita informação, mas nós temos muito mais informação do que conhecimento. E uma das coisas que a gente percebe é que os adolescentes de hoje, eles têm muita coisa na cabeça de informação, mas eles filtram muito pouca coisa. E isso dificulta muito a compreensão daquilo que eles podem, que eles não podem, o limite que eles têm, e como a gente pode, dentro da nossa casa, melhorar essa informação para que eles tenham de fato algo que eles possam discernir, né? Esse limite do que eles podem, do que eles não podem, o que é saudável e do que não é saudável. Então, para eu conseguir ajudar um filho, o mais próximo é um filho, né? Mas para eu conseguir ajudar um filho, um sobrinho, né? Um tiago, alguém que esteja próximo de mim, para que não entre nesse universo da droga, a melhor opção é não dizer não, e sim dizer a consequência daquilo. A consequência que aquela situação vai trazer para mim.